Conjuntos numéricos. Uma abordagem visual. Este é mais um vídeo do professor Anderson, Matemática e Afins. Números naturais, né? São os números da contagem, né, usada pelo homem em suas primeiras interações, nas suas primeiras experiências na natureza. É 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Mais tarde foi usado o zero, né? O zero, que foi descoberto bem mais tarde. Números inteiros. Além dos números naturais, inclui-se no número inteiros representado pela letra Z os números negativos, né? Os números naturais, a gente pensa em 0, 1, 2, 3, sempre crescendo pela direita. E os números negativos, né, que estão contidos nos números inteiros, né, representados pela letra Z, a gente vai contando menos 1, menos 2, menos 3, crescendo do lado esquerdo da reta numérica. Usado pelas primeiras experiências comerciais mais primitivas pelo homem, né? Uma vez que nesses números não podemos fazer divisões não exatas, né? Que o resultado não dá um número inteiro. Então, para resolvermos isso, surgiram então os números racionais, né? Representados pela letra Q, né? Do inglês, quociente, letra Q, né? São todos os números, né, do tipo N1 dividido por N2, tal que N1 pertence a inteiros e N2 também pertence a inteiros, né, sem o zero. Exemplos: menos 2, menos 1,5, 5 sobre 2, aqui é uma fração, né? 1 sobre 3, 1/3, 5 meios, 1/3, 10 sétimos, né? Todos são números quociente, né, representado pela letra Q, quer dizer, racionais, né, que vem de quociente lá do inglês, representado pela letra Q. Então, números racionais representados pela letra Q. Usados para a contagem e divisão de valores em todas as relações humanas. Está contido nesse conjunto os números positivos e negativos, já falados anteriormente, portanto, naturais, inteiros, frações, números decimais, com uma quantidade de números depois da vírgula, né? Uma quantidade já previsível, né? Que a gente pode transformar em divisão de dois números inteiros. E dízimas periódicas. Números reais. Estão contidos nesse conjunto todos os números já descritos anteriormente, como os naturais, inteiros, os racionais, e também os irracionais, números irracionais, tais como raízes quadradas de radicandos que não são quadrados perfeitos, né? Ou não são, né? Ou não dá um resultado inteiro. Vejamos, né? Vou botar. Vejamos o número π, raiz de 2, raiz cúbica de 7, raiz de 5, né? Raiz quadrada de 5. Usados para cálculos diversos, geometria, finanças, ciências e outros. Além desse, nós temos um número mais difícil de definir, de imaginar, que são os números imaginários, né? Representados pela letra I. Além de todos os números reais, estão contidos nesse conjunto os números complexos do tipo A mais PI, um par ordenado, portanto, sendo o coeficiente puramente real, o A, né? E o coeficiente imaginário, que é o B, né? Por definição, I ao quadrado é igual a menos 1. Né? Temos aqui, por definição, I ao quadrado é igual a menos 1. Usados principalmente para resolver problemas de física e engenharia, onde o número do tipo raiz quadrada de menos 4 tem que ter solução, né? No caso do conjunto dos números reais,
Raiz quadrada de número negativo não tem solução, porque sempre vai dar 2 positivo, né? Mas nesse caso, como i ao quadrado vai ser igual a menos 1, né, nós podemos dar como solução, por exemplo, 2i ao quadrado. Né? 2i ao quadrado elevado a 2 dá menos 4. Portanto, vai dar menos 2. Né? Então, vejamos. Até agora nós vimos. Né? E eu acho que não existem outros por enquanto, né? Acho não, tenho certeza. Nós vimos os números naturais, os números inteiros, os números racionais representados pela letra Q, os números reais representados pela letra R e os números imaginários representados pela letra I. Vamos recapitular. Números naturais representados pela letra N, números inteiros representados pela letra Z, números racionais representados pela letra Q e os números reais representados pela letra R e os números imaginários, né, que nós não vamos aprofundar muito nesse vídeo, representados pela letra I. Né? Posteriormente, no vídeo de parte 2, nós falaremos mais dos números irracionais, mais ainda, né? Porque aqui nós já vamos começar a falar. E também vamos aprofundar nos números imaginários, né? Que é uma questão lá do final de segundo grau e do curso superior. Números naturais, usados para contagem, inclusive o 0. 0, 1, 2, 3, 4, 5, 6, né? A gente está representando aqui, né? Fechando. Z, números inteiros. Além dos naturais, temos também os números da contagem, à esquerda do 0, isto é, os números negativos. Né? Além dos números positivos, que são os naturais, nós temos os números negativos, e aí compondo os números inteiros. Né? Veja bem, os números negativos à esquerda, né, cuja contagem a gente faz sempre aquecendo do lado esquerdo, e os números positivos do lado direito. O que, né, os números racionais, são os números que podem ser escritos como a divisão de dois números inteiros. Aqui, portanto, temos os números naturais, inteiros, todos contidos nele. Né? Decimais, frações, dízimas periódicas. Dízimas periódicas também porque podem ser escritas como a divisão de dois números inteiros. Por exemplo, 0,55555 a gente pode colocar como 5 sobre 5 nonos. Né? 0,333, 3 nonos. Né? Isso pode ser visto também nos vídeos da parte de frações, parte 11 e 12, do professor Anderson. Números reais. São todos os números falados anteriormente, os naturais, inteiros, racionais, mais os números irracionais, tais como número π, raiz quadrada de 2, de 3, de 5, né, de 7, essas raízes quadradas que não dão exatas, quer dizer, que não dão exatas que eu falo, não dão números inteiros, né, tipo, como resultado, tipo raiz de 4, que dá 2, né, raiz de 9, que dá 3. Além desses também, todos esses são números reais, né. Temos esses que enchem, né, o visor das calculadoras, né. Se você colocar lá raiz de 2, você vai ver que vai encher o visor da calculadora. Sempre há um número que aparece depois da vírgula, sempre um outro, independente da quantidade de caças que a calculadora suporta. Então, números racionais, né? Nós temos todos do conjunto dos racionais mais os irracionais. Né? Esses que não dá para ser escrito como divisão de dois números inteiros. Né? Números imaginários vamos aqui falar muito pouco sobre números imaginários nesse vídeo, né? O que eu prometo, mais para frente, nós teremos um vídeo, continuação, em que nós exploraremos mais os números imaginários, já que para explorar os números imaginários a gente tem que gastar mais tempo. Fazendo i ao quadrado, né,
igual a menos 1, nós temos aí um jeito de resolvermos aquelas raízes, né, de índice pares com radicandos negativos, né? Então, além dos racionais, os irracionais, nos números imaginários nós também temos os números muito estranhos, né? Que é A mais BI, sendo A a parte real e B a parte, quer dizer, o coeficiente A, o coeficiente real, e B, o coeficiente imaginário, vezes I. Bom, como dizia Einstein, né? Que falava que não entendia direito essa questão dos números, né? Se até a Einstein não entendia, imagina nós, né? Esses números são importantes, esses números imaginários, porque deram solução para problemas de engenharia, de física, principalmente na parte de eletricidade. Então, revendo, né? Números naturais, quem são esses números? Né? Aqui são usados para contagem, portanto foram os primeiros a serem usados pelos seres humanos em seus primeiros contatos com a natureza, né? Vamos aqui pensar nos números naturais. O primeiro, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19. E vai sair vai a vida inteira, né? Infinitamente. Vamos até o número 1. Se temos 1 e doamos ele, não teremos nada. Isto é, teremos o zero. Isso só para exemplificar, né? Porque o zero só surgiu muito tempo depois, né? Não só no conjunto dos números naturais, pensando em números naturais, pensando em números reais até, né? Imagina como era difícil, né, fazer as contas ou as relações comerciais sem o número zero, né? Isso acontecia quando a gente usava os algarismos romanos, né? Não existia o número zero. Os árabes resolveram isso, né? Inventando o número zero, né? Porque eles eram bem desenvolvidos no comércio, principalmente depois que o Império Romano caiu, né? Bem, temos aqui a reta dos números naturais. Vamos pensar no seguinte. Veja como é que a reta dos números naturais é. Eu fiz questão de não colocar um risco aqui para mostrar que a reta dos números naturais parece que está faltando um monte, uma infinidade de números entre um número e outro. Entre 4 e 5, nós poderíamos ter aqui, quem sabe, o 4,5, o 4,1, o 4,9, o 4,99 e assim por diante, né? Entre 7 e 8, nós poderíamos ter o 7,1, o 7,2, o 7,6, o 7,8, o 7,9, o 7,895, né? Bem próximo do 8, assim por diante, né? Entre 9 e 10, nós poderíamos ter, né, uma infinidade de números, né? Então, o conjunto, a reta dos números naturais é uma reta, vamos dizer assim, praticamente vazia, né? Vejamos, operações de soma. 6, fixei o 6, mais 4. Vamos contar 1, 2, 3, 4, andando pela direita, é claro, né? E teremos como resultado aonde nós paramos, 10. Para tanto, contamos 4 passos à direita, né? 6 mais 4, 1, 2, 3, 4 e paramos no 10. Portanto, 6 mais 4 é igual a 10. Contamos indo para a direita da reta, né? Vejamos a operação. 0 mais 7. Vamos pensar no 0, né? E a partir dele, né, não contando ele, nós vamos contar 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. E o resultado, 7.
Notemos aqui que 0 mais 7, né? Deu 7. O que quer dizer? Isso indica que o 0 é o elemento neutro da soma, né? Vejamos outro caso. 9 mais 2. Fixamos o 9. Vamos contar aqui. 1, 2. E chegamos até o 11. Portanto, 9 mais 2 é igual a 11. 9 menos 5. Agora é uma questão de subtração. Quando a gente subtrai, a gente conta pela esquerda o que a gente está subtraindo. Então, pensei no 9. Vamos contar pela esquerda. 1, 2, 3, 4, 5. Portanto, deu 4. Né? É isso. Quando nós somamos, a gente conta seguindo pela direita. Quando nós subtraímos, a gente conta seguindo pela esquerda. Imagina a seguinte situação. Eu tenho que pagar 5, mas só tenho R$2. Né? Se eu tenho que pagar 5, mas só tenho R$2, então eu vou pensar no 2. E tem que andar 5 para a esquerda. 1, 2, acabou. Nos números naturais eu não posso mais, né? Nos números naturais eu não posso ficar devendo. Então, por isso surgiram os números inteiros. Né? Agora sim. Né? A gente conta pela esquerda, né? Vai contando pela esquerda. 0, menos 1, menos 2, menos 3, menos 4 e assim. Da mesma forma que contamos para a direita, isso aqui vai a vida toda, infinitamente. Né? Representando os números inteiros assim. Voltemos para aquele problema, né? Tem 2 no bolso, preciso pagar 5, né? Como que eu vou fazer? Vamos voltar por números inteiros de novo. Né? 2 menos 5. Pensei no 2, né? Não vou contar ele, né? Vou contar a partir do 1. 0 menos 1, até dar 5 tracinhos, né? Menos 2, menos 3. Aqui, ó, 1, 2, 3, 4, 5, né? Não é menos 5? Então deu menos 3. Isto aí. E se eu já estivesse devendo menos 1 e precisasse pagar mais 3, né? Quer dizer, menos 1, menos 3. Fixo aqui o menos 1. Né? Onde que eu vou começar? Ele eu não conto, como fiz nos outros casos, e vou contar menos 3, quer dizer, vou caminhar para a esquerda. Menos 2, menos 3, menos 4. Portanto, deu menos 4, menos 1, menos 3, menos 4. Vamos então cortar 3 passos à esquerda do menos 1. Né? Números racionais. Bom, agora a questão já é outra, né? São os números racionais. Vamos aqui. Né? Vamos pensar só nesses números aqui mais próximos do zero, né? Números inteiros. Bom, deixa eu ampliá-los. Vou riscar uma reta porque os números racionais eu posso achar vários infinitos pontos entre dois números inteiros, né? Aqui, no meio certinho, entre menos 1 e 0, nós vamos achar o menos 0,5, menos meio. Podemos fazer isso com os outros que estão aqui, para exemplificar, né? Entre menos 2 e menos 1, nós temos o menos 1,5, menos 1 meio, né? Entre menos 1 e 0, nós temos menos meio. Entre 0 e 1, nós temos mais meio. Entre 1 e 2, nós temos 1,5, mais 1,5. Bom, mas nós podemos ter infinitos números, né? Entre dois números quaisquer. Por exemplo, entre 1 e 2,
Nós podemos ter 1,1, 1,2, 1,3, aqui representado pequenininho, né? Aquele 1,5 nós já tínhamos achado no meio. Bom, pensamos em ampliar, em aproximar esses aqui para melhor visualização. Bom, aproximamos, né? 1,1, 1,2, né? Quando achamos aqui 10 divisões, né? Entre 1 e 2, né? Isso aqui podemos continuar, nós podemos... Veja só os intermediários entre 1 e 1,1, é 1,05. Entre 1,1 e 1,2 é 1,15. Entre 1,2 e 1,3 é 1,25 e assim por diante, né? Entre 1,9 e 2 nós temos 1,95. Ampliando esse, 1,9 e 2. Ainda podemos, né? E esse negócio não tem fim, a gente podemos colocar mais números entre eles, né? Infinitos números racionais entre eles. Não que os racionais fossem os únicos que estivessem aqui nessa reta. O que eu quero mostrar é que entre um número e outro, né, por menor que eles sejam aqui aproximados, ampliados, né, a gente pode achar vários números, né, na reta dos números racionais. Bom, mas nos racionais também nós temos as frações. Aqui no caso, 1/3. Mas quanto vale 1/3? Basta fazer a divisão. 1 dividido por 3, que dá 0,333. Aqui, entre 0 e 1, eu vou representar a fração com 1/3. Tem essa parte colorida aqui, desenhei essa barra, né? E nós temos, então, exatamente 0,333, que é uma dízima periódica, né? No primeiro 1/3 desse entre 0 e 1, né? Se fosse 2/3, nós temos 0,666, que pode ser escrito como 2/3, né? Aqui é a fração geratriz dessa dízima periódica, fração geratriz desta dízima periódica. Todos, né, tanto dízimas periódicas quanto frações, aqui é o mesmo número, escrito de formas diferentes, são números racionais. Bom, agora chegamos nos números reais. Bom, os números reais são todos os números racionais, todos os números falados anteriormente, naturais, inteiros, racionais, negativos, né? Juntamente com os irracionais. Os irracionais são danadinhos, porque a gente vai escrevendo os números racionais, coloca vírgula, qualquer coisa, né? E os números que vão surgindo, eles não têm uma sequência, uma periodicidade, né? Tipo as dízimas periódicas. E se eu fosse colocá-los numa calculadora, ou calculá-los numa calculadora, sempre apareceria um número diferente, né? É o caso do número π, é o caso de raiz de 2, raiz de 3, raiz de 5, raiz de 7, raiz de 6, né? E assim por diante. Esses são os números irracionais, também pertencem aos números reais, ou estão contidos nos números reais, mas não estão contidos nos números racionais, né? Por isso que são irracionais, né? Vamos raciocinar da seguinte forma para achar o número raiz de 2, que é um número irracional, né? A reta, começando com 0, 1, 2. Vamos desenhar um triângulo retângulo, né? Ângulo reto, de medida 1 no cateto e medida 1 no outro cateto. Vamos aplicar Pitágoras, né? Cateto ao quadrado mais cateto ao quadrado. Vamos tirar a raiz dessa soma, né? E vamos ver quanto que dá a hipotenusa. Depois nós vamos girar a hipotenusa e ver aonde que ela vai chegar aqui na reta. É a posição do número raiz de 2. Vejamos. Então, usando Pitágoras, né?
Hipotenusa vai ser igual a raiz quadrada de cateto ao quadrado mais cateto ao quadrado. Nesses casos, os catetos valem 1. Vai dar a raiz de 2, cara, que a gente queria para demonstrar isso, cuja a aproximação até 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 casas decimais dá 1,4142136, né? Aproximadamente. Vejamos que esse número não é dízima periódica, né? Por isso que ele é irracional. Então vamos lá. Vamos descer a hipotenusa. Ela tem medida raiz de 2. Vamos descer até chegar, sem ela mudar de tamanho, né? Na reta dos números reais. E encontramos então um número, a posição, localizamos aqui de raiz de 2, que é aproximadamente esse número. Vamos fazer o mesmo raciocínio para acharmos raiz de 3. Né? Nós vamos pegar esse cateto, esticá-lo e vamos fazer um triângulo retângulo em que um cateto vai dar essa raiz de 2 que está aqui. Então, aqui, raiz de 2. Daqui até aqui dá 1. Né? Vamos usar Pitágoras. Né? Raiz de 2 ao quadrado mais 1 ao quadrado. Vamos tirar a raiz desse resultado. Né? Raiz de 2 ao quadrado, que é a medida de um cateto, mais o outro cateto ao quadrado. Tirando a raiz, aí nós vamos ter raiz de 2 ao quadrado. Dá exatamente, né, aqui, operações inversas, 2. Mais 1 ao quadrado, que dá 1. Raiz de 3, que era o número que a gente está querendo localizar na reta, né? Que é aproximadamente 1,732050808808. Né? Então, daqui, essa hipotenusa, né? Daqui até aqui, ela tem exatamente o valor de raiz de 3. Vamos também girá-la até chegar na reta. Pronto. Chegamos na reta e localizamos, então, desta forma, o número raiz de 3, né? Que é aproximadamente esse valor aqui. Né? É um jeito de localizarmos na reta, né? De uma forma geométrica.